Bom dia, galera. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma aula de história. Bom, hoje, antes da gente iniciar o nosso conteúdo, gostaria de reforçar algumas coisas que são importantes. Primeiro, visualização de vocês está muito baixa novamente. Peço para que vocês continuem vendo os vídeos. Não é porque acabou o bimestre, é que acabou as aulas. Ainda estamos em isolamento social. Não sabemos quando voltaremos. Então, por conta disso, pessoal, se vocês puderem seguir, vamos seguindo. Vamos tirando as dúvidas. Não deixe as coisas para a última hora. Para isso, para que a gente possa basicamente fazer o melhor possível. Né? Tá difícil para vocês, tá difícil para mim, tá difícil para todo mundo que está vivenciando esse processo de isolamento social. Beleza? Segundo aviso que eu queria dizer a vocês é que, além desse vídeo da aula de hoje, eu estou deixando um outro vídeo de anexo que eu fiz para o sétimo ano, tá? Que eu fiz para o sétimo ano, mas que fala sobre um tema que é importante para vocês entenderem essa colônia do Norte e Sul, que é sobre a religião puritana, tá? O puritanismo, que é uma das religiões que fica na colônia Norte e Sul dos Estados Unidos, das 13 colônias, e caso vocês queiram pesquisar, fica à vontade, tá? Para entender um pouco mais sobre esse critério. Não fui tão abrangente, mas para facilitar o conhecimento desse surgimento e construção dos Estados Unidos da América, onde a religião ela é importante para a gente entender o aspecto cultural. Beleza? Bom, a nossa aula de hoje é sobre colônia norte. Então, das 13 colônias, a gente vai pegar só a região norte. Não vou fazer sul, senão a gente mistura um pouco. Então, a região sul fica para a próxima aula, na nossa quinta-feira. Beleza? Hoje é a região norte. Para a gente entender um pouco essa região norte, vou passar algumas características que são fundamentais. Beleza? Então, segue lá. Algumas características fundamentais da região norte é que, primeiramente, existe uma pequena quantia de agricultores. A agricultura ela não é o forte da região norte, embora existia para sobrevivência, subsistência. Né? E o que isso significa? Que eles vão produzir somente para eles poderem se alimentar, não tem uma exportação. Por quê? Por que eles não fazem uma agricultura para eles exportarem? Porque o clima da região norte é parecido com a Inglaterra. E o que eles produziam na Inglaterra? Né? Basicamente, eles produziam aveia, cereais e cevada. Né? Trigo, cevada, aveia, 3 artigos que são fundamentais e que abasteciam apenas o mercado interno, somente a região norte. Beleza? Um pouco ali na região sul, mas nada fora das 13 colônias. Isso é importante para a gente compreender porque se o trabalho agrícola ele é pequeno, existem então duas formas de trabalho que são fundamentais, porque os escravos eram reduzidos, eles não mantinham uma escravidão na região norte dos Estados Unidos. Então, o primeiro é os servos de contato. O que é esse servo de contato? Voltando lá para a Inglaterra. Na Inglaterra, durante a Revolução Inglesa, um pouco antes, acontece a política do cercamento. O que é essa política do cercamento? O rei estava bravo com a Igreja Católica porque não poderia separar e casar de novo para ter herdeiro. Aí ele cria a Igreja Anglicana e aí nessa disputa ele simplesmente rouba a terra da Igreja Católica e distribui essa terra para que possa cercar, né, e ter o cuidado com as ovelhas, né, criar as ovelhas, onde vai dar origem, por exemplo, a bastante produção de lã para revender nas indústrias. Então essa política do cercamento ela deixa muito, mas muito camponês fora. Muito camponês fica sem terra. E aí o que acontece? Qual é a relação desse camponês sem terra com os servos de contato? Boa parte dessas pessoas vão deixar a Inglaterra e fazer um contrato onde elas vão para a América do Norte, na região norte, para plantar, para trabalhar trabalho agrícola, com um contrato de 5 a 7 anos. E depois que rompesse esse contrato de 5 a 7 anos, ela ia trabalhar para quem tinha essa terra naquela região, ela recebia ou uma indenização em dinheiro, ou ela recebia uma porção de terra naquele lugar.
ou seja, ela era contratada, era um trabalhador livre que trabalhava naquela região e que era pago pelo serviço. Então, ou ganhava uma porção de terra ou a indenização. Além desse fator, é importante a gente compreender que aquela região, boa parte das pessoas que tinham produção, que produziam, viviam e utilizavam a mão de obra familiar. Então, ou era servos de contato, servos de contrato, ou era familiar. Então, essas duas formas para atribuir a agricultura que era para a sobrevivência, para mercado interno. Beleza? Tirando esses fatores, a questão do clima, a questão dessa atividade agrícola que é muito reduzido, é importante para a gente entender o porquê que os Estados Unidos, a colônia inglesa, ela não vai atacar tanto a região norte, ela não vai ser tão, como eu posso dizer para vocês, não vai interferir tanto politicamente nessa região. Essa região ela vai ter um pouco mais de liberdade, porque a questão financeira e econômica não agrada a Inglaterra, porque a situação do clima é a mesma que na Inglaterra, então não tem uma variedade. É diferente da região sul, que vai ter uma diversidade de produção agrícola e vai ser muito mais agrícola do que a região norte. Então, qual que é o aspecto fundamental para essa região norte? Primeiramente, eles instauram a manufatura. O que é a manufatura? É o princípio da industrialização, né? O artesanato, produção de linho e variedades. Então, nessa manufatura, a gente constitui uma colônia norte como mais consciente à democracia, mais liberal, né, mais próximo da liberdade, porque não tem a colônia oprimindo a todo momento com altos impostos, igual fazia na região sul, né, e por conta disso, o sistema manufatureiro vai crescendo da região norte, a ponto que eles não comercializam só com a região sul, mas acabam comercializando, por exemplo, com a região das Antilhas, que é a América Central, lado espanhol, e também com a região africana, abrindo o que a gente chama de comércio triangular. Vou mostrar uma imagem aqui do comércio triangular para vocês verem. Essa comercialização da região norte, ela é importante porque ela fortalece a região norte, ela vai se manufaturando, industrializando, vamos dizer dessa forma. A religião, tanto do norte e do sul, ela é protestante. Então, o que acontece? Em grande parte, nós temos muito puritano. O que é esse puritano? Essa religião protestante ligada ao calvinismo. Eles acreditavam muito que o dever do cidadão para a comunidade era exercer atividades laborais. O que é essa atividade laboral? É um trabalho árduo, você trabalhar na terra, arar a terra, fazer um trabalho mais árduo, mais demorado, e atribuindo isso ao desenvolvimento da região. Então, os caras suavam, trabalhavam mesmo, esses colonos. Essa religião puritana, ela é importante porque ela é uma vertente que vai dar base à construção dos Estados Unidos. A questão do protestantismo ali, a religião, ela é importantíssima, tá? Tem uma série que é bem interessante, que é essa daqui, ó. Vou destacar a imagem para vocês, que é da AIM, tem na Netflix. Ela mostra, claro que um tempo histórico bem acima do que a gente está vendo aqui, porque aqui dessa questão da colônia no norte é o início dos Estados Unidos. Ali é a região do Canadá, já está há um bom tempo, mas destaca algumas coisas bem importantes para a gente entender da religião, do conservadorismo, porque essa religião puritana é muito conservadora, onde ela define muito o papel do trabalho, o papel da mulher, o papel do homem. É uma sociedade muito machista, muito restringe muito, né? A gente pode dizer que essa região norte, a colônia norte, ela, embora seja puritana, ela vai ser mais heterogênea, então vai ter pessoas de diversas regiões. Agora, a região sul vai ser homogênea, então é só de uma região. E lá é muito mais fechado essa questão do puritanismo do que a região norte. Então, essa região, a religião puritana que já é radical, na região sul, ela é muito mais. Na região norte, ela é um pouco maleável, mas ainda assim a gente percebe alguns aspectos. E essa série que eu destaquei para vocês tem muitos trechos interessantes.
Hoje eu não vou destacar nenhuma parte do vídeo, mas na próxima aula eu vou trazer algumas partes dessa série que mostram um pouco esse comportamento. E eu indico para vocês, é um filme, é uma série bem interessante. São 3 temporadas lá, você vai seguindo. Garanto que vocês assistirem uma parte, vocês vão gostar e vão querer continuar vendo. Beleza? História de uma menina órfã que foi adotada, foi morar na região do Canadá. Lá ela começa a ter a aventura cultural, que é muito complexa porque não aceitavam tanto estrangeiros, e aí vai destacando um pouco mais. Tá? Não vou contar spoilers, senão daí mata tudo. Mas vejam, é bem interessante a série. Com relação a esse labor, a relação do trabalho, os colonos desenvolviam muitas reuniões. O lazer deles era trabalhar juntos. Então, por exemplo, desde a confecção de casas, ou a produção de conservas, ou você faz um festival para ver quem tinha o melhor bolo, a melhor comida, a melhor plantação, mas tudo envolvia o lazer, envolvia o trabalho, para ver tipo o esforço das pessoas em fazer aquela comunidade crescer. Então, tipo, um cara produzia aqui, o outro lá, e fazia um festival para ver quem tinha maior artigo agrícola, ou confeccionava algo melhor. Então era mais ou menos nesse critério, nessa onda de lazer, era muito ligada ainda ao trabalho. Até porque a ideia do próprio calvinismo está ligada ao trabalho, ao esforço, a questão da predestinação e tal, onde o lucro, a questão econômica destacava se você realmente ia ter salvação ou uma condenação. Bom, tá no outro vídeo auxiliar se vocês quiserem ver um pouco sobre esse calvinismo e puritanismo. Fica a critério de vocês. Beleza? Caso não, vocês podem pesquisar também no Google lá, tá atualizado no Wikipedia, o puritanismo, dá para vocês estudarem. Bom, as crianças na região norte, desde aos 7 anos, elas já eram consideradas adultas. Então elas já tinham que fazer atividades domésticas na casa colonial. Mulher, por exemplo, ela ficava dentro da casa, então ela tinha que fazer os afazeres. O homem, com 7 anos, já ia para fora, já ia plantar, ou se tivesse alguma atividade, já auxiliava a família. Tá? Isso é importante para a gente compreender. Agora um pouco sobre o papel feminino nessas colônias, só para a gente entender um pouco mais. Bom, pessoal, sobre a questão da educação nas 13 colônias na região norte, a colônia norte, a gente percebe que havia já a questão da lei que dizia o ensino primário deveria ser destacado, principalmente no século XVII, não lembro a data exata, mas a região de Massachusetts, não sei se eu falei corretamente o nome da cidade, mas já destacava que o ensino primário era uma coisa vital. Então a criança já tinha que saber ler e escrever. Em algumas regiões, comunidades que tinham mais de 50 famílias, tinha que ter um professor já naquela região para poder ensinar essas crianças. Então a gente vê que a criança desde cedo ela tinha uma educação que é muito parecida ao liberalismo, né? As ideias iluministas de educação para o povo. A gente percebe que a região norte não tem, por exemplo, escravos. Então todos esses lemas são muito iluministas, uma região que é mais liberal. E que por isso, quando tiver a afronta e a tentativa do controle metropolitano, que vai ter, a gente não viu agora nessa aula, mas vai ter, eles vão lutar muito pela questão da liberdade. Então é uma região muito misturada, mistificada, e que também tem esse caráter iluminista, beleza? Então, sobre o papel da mulher, ele está muito atrelado à questão religiosa. Então, se eu disse a vocês que tem um vídeo auxiliar sobre o calvinismo, puritanismo, vocês podem pesquisar e vão perceber que há muita influência do papel da mulher segundo a religião. Então, o puritanismo naquilo fazia com que o padrão da mulher fosse ligada muito à questão de ser uma excelente esposa. Entre uma comparação com as mulheres da Europa e com as mulheres da colônia, as mulheres na colônia da América do Norte têm um pouco mais de liberdade do que a mulher europeia, tá? Só que ainda assim a mulher na América do Norte ela não tem a possibilidade de uma identidade legal. Então ela casava-se mais ou menos aos 24 anos, ela tinha mais ou menos uns 7 filhos, historicamente a gente vendo esses dados, e vivia a função do pai ou do marido. Então a mulher não conseguia ter
desculpa, a sua dependência, independência, né? Não havia essa possibilidade. Ela dependia muito, não tinha uma identidade legal, dependia muito ou do marido ou do pai. Então esses eram os seus responsáveis na questão da sociedade. Beleza? Então a mulher que era solteira, por exemplo, ela não tinha a própria autonomia, não falava por si próprio. Embora a região da colônia a mulher tenha mais liberdade do que a mulher europeia. Até porque a função da mulher é o que? Cuidar dos vestimentos da família. Então ela produz a própria roupa, ela cozinha, ela dá alimento a toda a família, e a questão da iluminação na residência é ela que faz. Então, por exemplo, as velas é ela que tem que confeccionar em casa. Então a responsabilidade com o lar, com a casa, que é o trabalho e a responsabilidade da mulher na colônia, é dela. Muito diferente na Europa, que boa parte dos povos e regiões, ainda assim a mulher tem um papel de reprodução e não o papel de casa, nessa composição, na forma que a gente vê na América do Norte. Por isso que a gente pode perceber que há uma liberdade um pouco melhor, mas analisando historicamente século XXI é um patriarcado, né, pessoal, que infelizmente se propaga por boa parte das civilizações, e graças que as mulheres há um bom tempo vêm lutando para que essa conjuntura se modifique, né, mude socialmente. Porém, na colônia, a papel da mulher era essa, né? Excelente esposa, dependente do pai e do marido, papel fundamental no lar, com vestimentos, alimentação, iluminação da residência. Então ela fazia a própria roupa com o próprio tecido que ela providenciava, né, os alimentos, as velas, tudo isso era serviço doméstico, a qual responsabilidade dela, beleza? Bom, pessoal, hoje eu não vou passar nenhuma atividade para vocês. Melhor, a atividade de vocês é ver o segundo vídeo, beleza? E aí, na próxima aula a gente vai falar um pouco sobre a colônia do Sul. E aí a gente vai fazer uma atividade para comparar cada uma delas, beleza? Bom, desejo tudo de bom para vocês. Obrigado pela paciência, pela aula. Um abraço e até a próxima aula, beleza? Valeu, tamo junto.